Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Como que vocês estão? Mais um videozinho no segundo canal, legal, falando sobre futebol. Estaduais, eu vou fazer um vídeo sobre estaduais? Vou. E podem também esperar eu fazendo um vídeo sobre Neymar. Neymar voltou a jogar agora, né? Voltou de lesão e tudo mais. Esse último jogo do Santos, eu vou falar um pouco sobre ele nesse vídeo, mas obviamente eu vou focar também, não vou focar nele, vou falar sobre outros jogos que aconteceram também nesse estadual que a gente acompanhou, que a gente viu alguns lances, que a gente viu os melhores momentos, e também no final sobre o nosso querido Mengudo, Mengão. Obviamente, eu sou flamenguista. Eu vou falar isso com vocês, vou falar mais sobre o Flamengo, que é uma coisa que eu acompanho com mais firmeza, né? Mas enfim, gente, esperem isso, tá? Essa semana. Essa semana não. Não sei se vai ser logo essa semana. Porque eu quero avaliar mais jogos do Neymar, tá? Eu quero avaliar alguns jogos do Neymar pra saber se. Como que ele tá, né? Porque, cara, voltou de lesão e tudo mais. A gente já entra agora também no tema do jogo do Santos. O Santos é uma merda, gente. Com todo respeito à torcida santista que assiste esses vídeos, cara, o Santos é uma merda, cara. O Santos é um cocô. O Santos não acho que é questão de técnico, acho que é só questão de elenco. É um elenco mal montado pra cacete. E ontem eu vi. E esse nível de futebol que é o do Santos? Eu não tinha parado, acompanhado, assistido lance. Eu vi um lance aqui, ali, tipo, pronto, tá ligado? Ontem eu acompanhei e percebi o quão merda é o time do Santos. E, cara, isso é bizarro, tá? Porque, cara, querendo ou não, no começo da temporada, eu vi uns nomes maneiros. Eu pensei, tipo assim, pô, cara, o Santos tá trazendo o Gabigol. O Santos tem aquele. Eu não sei se ainda tem o Rolicer, né? Eu não sei. Mas o Santos tem. Eu trouxe o Rony, que querendo ou não, cara, pro Santos hoje em dia, por mais que o Rony seja o Rony, e eu não acho o Rony aquele jogador que vai mudar o patamar do seu time, mas pro Santos hoje em dia é um jogador que renderia, né? Mas, cara, é impressionante como é muito ruim aquele time do Santos. É muito ruim. Agora eu entendo porque os torcedores do Santos estão perdendo a cabeça. E, porra, o que a gente pode falar? É loucura. E eu acho que não é. O principal culpado não é o Vojvoda. Eu acho que o Vojvoda tem uma certa culpa nisso, né? Mas eu acho que o elenco é muito mal montado. E o elenco é muito ruim. Os erros defensivos ali no primeiro gol do Novo Horizontino. Cara, Arão e aquele Ania, é um argentino, né, que me falaram ontem. A gente tava vendo isso em live. Cara, loucura, gente. Loucura demais. O que que é aquela zaga do Santos? Cinco jogadores assim dentro da área e a bola ainda consegue passar para o cara só colocar pra dentro, só botar pra dentro, mano. E é bizarro, porque só tinha dois jogadores de Novo Horizontino dentro da área. Esse é o nível do Santos, cara. Esse é realmente o nível do Santos. E eu achei muito bizarro isso. Beleza, rapaziada? Mas enfim, Santos, cara, Santos é o que eu nem falei pra vocês esse ano. O Santos vai ter um ano muito difícil, tá? Porque, querendo ou não, eu acho que o elenco tem algumas peças melhores que era no passado. Por exemplo, Gabigol e Guilherme, eu ainda acho o Gabigol melhor que o Guilherme. Mas o Gabigol ainda não foi o Gabigol. O Gabigol ontem deu um furo que virou uma assistência pro Bonatempo, que é um bom jogador esse Bonatempo, tá? Mas aquele furo dele, cara. Cara, sei lá, mano. Eu não gosto muito de falar sobre os outros times assim, com uma propriedade, tipo, de que eu sei do assunto, porque eu não sei muito do que acontece nos bastidores, mas observando assim, e obviamente vendo o time jogar, e os lances e como o time é montado, eu consigo dar a minha opinião, e minha opinião é que o Santos está mal pra caralho. Acho que o torcedor do Santos sabe muito bem disso, e eu não vejo como o Santos melhora disso. Sem trazer pessoas, né? Sem trazer reforços. Eu acho que tomou transfer ban agora também, né? Então, nossa senhora, deve estar um caos ali, beleza? Fluminense e Botafogo. E Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. 1-0 Fluminense. Zubeldia foi a loucura. Expulso. E também Freitas foi expulso. Também, se ele não puxa ali, eu acho que tinha muita chance do Vasco fazer um gol, né? Mas, cara, o que eu achei muito bizarro, tipo, meio que tirando do tópico aqui, do jogo em si, que o repórter falou dentro do jogo, assim, na hora do que o Zubeldia foi expulso. O Zubeldia fez uma operação no coração no começo do ano, pra meio que se controlar. Por isso que ele tava mais calmo. E
corta pro Zubeldia malucão, assim. Ah, porra, tomar no cu, xingando o árbitro, tudo isso. Vai ser... Porra, isso daí, cara, isso daí eu ri demais, tá? Mas enfim, Zubeldia expulso, Freitas expulso. O Fluminense é aquilo que eu falei pra vocês, mano. Eu falei pra vocês sobre isso. Eu não acho que não tem nenhum time que tá jogando um futebol magnífico nesse começo de temporada. Começo de temporada, gente. A gente tem que avaliar isso, né? Acho que os times que se destacam são o Palmeiras. Acho que o Palmeiras agora engrenou um certo nível de vitórias, um certo nível de gols. Eu acho que o Palmeiras realmente tá com uma cara que esse ano pode ser aquele Palmeiras que, pô, cara, queira ou não, é o time lá que você nunca vai subestimar. É o time lá que tá junto com o Flamengo como os que sempre vão brigar por tudo. Então o Palmeiras esse ano tá muito, muito bem interessante. Mas, claro, tem que ver o Palmeiras contra um time que seja um jogo grande. Contra um time grande, eu não queria desrespeitar nem sei o time que o Palmeiras jogou ontem no Paulistão, mas eu não queria desrespeitar esse time, tá? Mas tem que ver essa questão de jogo grande. Eu ainda tô pra ver um jogo grande do Palmeiras. Um Palmeiras e Corinthians. Vai ter Palmeiras e São Paulo agora, né, no Paulistão. Então, esse vai ser um jogo que a gente vai poder observar muito como que tá o Palmeiras em termos de jogo grande. Se ele vai jogar bem, porque contra o Corinthians, na minha opinião, não jogou bem. Ganhou, mas não jogou bem. Agora, os outros jogos têm jogado bem. Mas, tipo assim, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, São Paulo, na minha opinião, estavam os times que estavam sendo mais raçudos nesse começo de temporada, né, rapaziada? Então, eu acho que eram os times que, cara, querendo ou não, estavam mais assim pra ganhar o estadual. E o Fluminense ontem contra o Vasco, ele se mostrou frágil, ele se mostrou um time meio mais ou menos, porém ainda é um time muito melhor que o Vasco. E mais uma vez, como eu falei pra vocês, pros vascaínos, Fernando Diniz é uma bomba relógio. O Fernando Diniz ia cair, era questão de tempo. E cara, querendo ou não, mano, se eu não me engano foi nos últimos 6 jogos, né, o Diniz só ganhou um, né? Alguma coisa desse nível. Eu peço perdão se eu estiver errando esses dados. Eu não sei de cabeça, porém é uma coisa nesse nível. E eu acho que eu fico surpreso que tenha demorado tanto pro Diniz cair. Porque, na minha opinião, o Diniz foi salvo pela campanha da Copa do Brasil. Na minha opinião, não. O óbvio aqui é que o Diniz foi salvo pela campanha da Copa do Brasil, chegou na final e perdeu a final em casa. Acho que isso pesa. Mas a partir do momento onde o Diniz começa o Carioca e não tem evolução, na minha opinião, rua. Não precisava perder o Fluminense ontem, agora perde o Fluminense ontem. O Pedrinho tenta uma mágica de trazer um interino, alguém assim que vai assumir, vai, pum, pronto. O time do Vasco vai jogar. O time do Vasco vai, pronto, papum. Já vai reverter o placar. Porque, querendo ou não, é um placar curto, tá? 1-0 é um placar super, super revertível. E, tipo assim, querendo ou não, o Vasco, nas últimas vezes que enfrentou o Fluminense, o Vasco tem dado melhor. Tem ido melhor. Eu não sei onde vai ser o segundo jogo. Acho que vai ser no Newton Santos de novo ou vai ser no Maracanã? Aí eu agora não me lembro qual que vai ser o segundo jogo. Aonde vai ser o segundo jogo, desculpa. Mas, enfim, eu só acho que o Vasco tem chance, tá? De reverter isso. Porém, o Fluminense ainda é um time mais raçudo. E é um time mais pronto, né? Um time mais entrosado, parece ser, né? E além de tudo, que o Vasco também tá passando uma crisezinha, né? Saiu o Diniz, Coutinho também tava naquela questão de sair. O Vasco meio que não se encontrou. Eu acho que a perda do Ryan foi um dos principais. Mas principais perdas do Vasco no ano, tá? O Ryan faz muita diferença nesse time. E a gente tá vendo como ele tá jogando muito bem na Premier League, tá? Tá bem maneiro de assistir ele. Ele quase fez um golaço contra o West Ham nesse final de semana. Então eu acho que ele faz muita diferença nesse time. O Coutinho, com todas as críticas que ele recebeu nesses últimos dias, teve aquela polêmica também, o Cazé veio falar, o estagiário vai falar, quem não viu isso, depois procura pra saber, porque é maneiro, é maneirinho, até engraçado ver os dois vascaínos meio que argumentando, mas eu concordo, eu acho que o Coutinho meio que, querendo ou não, cara, ele foi meio que decepcionante, tá? Porque querendo ou não, gente, vamos ser bem sinceros, cara, é o Coutinho, cara, gostando dele ou não, você achando que ele é super valorizado, você achando que ele é super subestimado. O Coutinho podia ter rendido mais no Vasco.
E no Vasco ele tinha tudo pra render, porque é o Vasco, time de coração dele. E o Vasco não tem ninguém, cara. O Vasco não tem meio atacante. O Vasco não tem nenhum jogador ali que, pô, cara, vai render no nível do Coutinho. E querendo ou não, o Coutinho tem experiência, o Coutinho tem qualidade. Só que, pô, cara, não fez nada. Não fez nada, mano. Nada, nada, nada. E você percebia que quando ele tava pra chegar e quando ele chegou, foi a contratação do século. O Vasco trouxe o Coutinho. Agora o Vasco vai engrenar. E todo mundo até eu achei, falei, pô, o Vasco trouxe o Coutinho, cara. O Coutinho é um ótimo jogador. Pô, não fez nada, gente. Não fez nada. E eu acho que ele saiu também por isso também, né? O respeito pelo Vasco, talvez. No sentido de, cara, ganhou, acho que é 1,5 milhões, né? De salário. Talvez não seja boa eu continuar aqui, mano. E também nem tinha clima também, né? Talvez ele não queira ser cobrado. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. A gente não sabe o que incentivou, o que meio que impulsou ele querer essa rescisão. Nem sei se foi confirmado que ele rescindiu, tá? Mas o que a gente sabe é que, cara, o Coutinho até agora não rendeu e acho que provavelmente não vai render no Vasco, beleza? E o Fluminense, cara, é um time que tá se ajeitando, é um time que tá ficando maneirinho, mas eu acho que a gente tá muito no começo, né, rapaziada? Infelizmente, eu. Nossa, eu achei que tinha um pássaro que passou aqui do lado. Ele passou bem do lado da minha janela aqui. Eu levei um susto agora, mas. O Fluminense. Voltando ao assunto. O Fluminense ainda é um time que tá entrosando. É um time que, pra mim, eu falei pra vocês. É o time mais entrosado nesse começo de Brasileirão. Dentre Fluminense, Corinthians, São Paulo, Bahia e Palmeiras, eu acho que o Fluminense é o que apresentou mais entrosamento, mais um futebol que tinha mais qualidade. De novo, eu não gosto, para os palmeirenses, eu não gosto do bola longa e bola parada do Abel Ferreira, tá? Enfim, mas tem que mencionar que o Abel está bem, está bem. Eu, de novo, quero ver o jogo grande do Abel pra ver se realmente ele mudou, né? Mas enfim, vou falar um pouco sobre Corinthians e Portuguesa. Esse aí, cara, gente, esse aí. Irmão, a gente tava vendo também em live a disputa de pênaltis. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aquilo dali, a resenha já tava pronta pro Corinthians perder, né? A resenha tava pronta, mas o goleiro do Portuguesa, na minha opinião, falhou. Quero conversar também um pouco sobre o Neneca, mas quero só mencionar aqui pra vocês que é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que o Corinthians é um time que escolhe jogo. O elenco do Corinthians, na minha opinião, escolhe jogo pra jogar. Ontem era um jogo que eles não queriam jogar. E eles tomaram gol. Fizeram até fizeram um pênalti no comecinho, o Neneca pegou o pênalti. E eu acho que ficou muito na cara que esse elenco, ele escolhe esses jogos pra jogar. E, mano, você percebe isso pela postura, pelo jeito que eles vão, sabe? O Corinthians não me convence, porém é um time que em jogo grande parece que convence, tá ligado? E eu acho que eles entraram com a mentalidade mesmo de que, pô, Portuguesa, a gente vai ganhar daqui, a gente faz um esforço e a gente ganha. Isso é errado demais, porque vocês viram que podia ter dado merda. Mas enfim, pra mim, o Corinthians é um time que está só pensando na Copa do Brasil, Libertadores. Talvez no Brasileiro, se o Brasileiro continuar indo bem, ganharam, se eu não me engano, eles ganharam ou eles empataram com o Atlético Paranaense agora, no meio de semana? Agora eu não me lembro, mano, mas eu reforço aqui. Eu acho que o Corinthians vai ir bem na Copa do Brasil e na Libertadores, que é uma coisa que eles estão focando, tá? É uma coisa que, cara, querendo ou não, mano, qualquer jogador de futebol sabe que as Copas pode ter mais sucesso. E eu acho que o time do Corinthians, nas Copas, ele parece que rende muito mais. Por isso que eu falo que é um time copeiro. Mas enfim, fala sobre o Neneca rapidinho. Cara, não vou mentir pra vocês, o Neneca é um ótimo goleiro, um ótimo catador de pênalti. Ainda continuo como a minha terceira opção de goleiro reserva no Brasil, na seleção brasileira, por catar pênalti e saber catar pênalti. Porém, é só isso, tá? O Neneca, com todo respeito, você é cria do Ninhos, caralho a quatro, mas, cara, com todo respeito, eu acho que aquilo dali ontem foi vergonhoso. A disputa de pênalti. Porque, querendo ou não, cara, teve uns pênaltis ali que você podia catar. Isso daí, ele tem que levar com uma crítica construtiva. Gente, isso aqui é uma crítica construtiva. Isso é falando pro bem do Neneca. Porque o Neneca realmente tem chance de chegar na seleção brasileira, nessa Copa do Mundo, como terceiro reserva, como um cara que consegue catar pênalti. Porque, querendo ou não, é o que tem mostrado o melhor desempenho dos goleiros brasileiros. Só que, gente, ele tem que melhorar. Ele tem que melhorar. Porque, querendo ou não, se de 10 cobranças ele pegou 2,
Pô, cara, na minha opinião, ele tem capacidade de pegar muito mais. Isso é uma cobrança que eu acho que os torcedores do Corinthians tinham que estar também cobrando. Eu acho que os torcedores do Corinthians têm muito apego, muito é, gratidão por ele. E consideram talvez ele como ídolo, não sei. O torcedor do Corinthians pode falar isso melhor que eu, mas é, eu acho que a disputa de pênaltis não acho que me senti tão seguro assim, não. O Neneca pode fazer mais, faz mais no tempo normal, como vocês viram que ele catou um pênalti no tempo normal. Mas e acho que foi que catou o primeiro pênalti, né? O cara que errou o pênalti bateu de novo e errou de novo, tá ligado? Catou dois pênaltis do mesmo cara. Mas, cara, eu acho que o Neneca teve uns momentos ali que, cara, eu acho que ele foi muito mal na cobrança de pênalti. Mas isso, de novo, é uma crítica construtiva. Eu ainda chamaria ele para terceiro goleiro porque ele é o melhor em questão de aproveitamento. Porém, é uma crítica que, mais uma vez, mencionando isso, eu acho que tem que ser dita, porque, querendo ou não, ele é a nossa terceira opção e é a opção que provavelmente a gente vai precisar depender se o Brasil for para uma disputa de pênalti. Eu não vou sentir confiança no Alisson e eu quero que a gente tenha um terceiro goleiro. A gente já meio que aprendeu isso do ano passado, a gente já aprendeu isso vendo o Alisson em disputa de pênaltis, como ele não cata nenhum. Enfim, eu acho que o Neneca só tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas ele merece e ele tem muita chance de ser convocado como terceiro goleiro do Brasil. Beleza? Mengão, falar um pouco sobre o meu querido Mengudo. 3-0 no Madureira, mais a postura, como vocês viram, dos gols. Ninguém tava feliz, todo mundo tava tipo, fizemos gol, nada demais. E eu acho que essa postura que eles têm que ter, eles têm que saber que o jogo grande é nessa quinta-feira. O jogo grande é na quinta-feira, não tem essa de ficar de corpo mole, de nananã. O Flamengo tem que jogar. E, cara, querendo ou não, ontem o Flamengo jogou. Jogou, criou chances, porém, cara, eu acho que tem muito jogador que ainda precisa melhorar. Pode ser questão física? Pode. O Pedro, vou mencionar aqui Pedro. Pedro, estamos em ano de Copa. Eu sei que você tá voltando de uma lesão séria. Eu sei que você também tem a questão de começo de ano, o físico não tá em dia. Você, ano passado, no final do ano, fez aquele sacrifício na final do Mundial e tudo mais. Então, cara, uma coisa que eu falo pra você, Pedrão, é que eu sei quão bom você é. Por isso que eu colo. Mas com esse futebol mequetrefe, essa nheca que tu tá agora, tá foda. Tá foda pra caralho. Porque parece que você não faz porra nenhuma em campo. Eu sei que você podia ter dado uma assistência ali pro Samuel Lino. Samuel Lino, não sei como. O que envolve o Samuel Lino no futebol pra ele errar o gol? Não entendo o que acontece. Ele tem que tomar um banho de sal grosso, chamar um padre pra benzar nele, porque, pô, não é possível. Mas Pedro, tá difícil. Tá difícil. Aquele gol ali, aquele primeiro tempo onde você podia ter chutado no outro canto ali, no canto esquerdo. Você chutou em cima do goleiro. O goleiro do Madureira só precisava ficar parado assim, pum. Defendeu. É a mesma coisa com o Carrasco e Plata. Doutor Carrasco e Plata, o carnaval acabou, tá? Carrasco e Plata. Carrasco, desculpa. Caraca, Carrasco, eu tô pensando no FIFA, gente. Carrascal. Carrascal e Plata, o carnaval acabou, tá? Eu sei que vocês estão tristes pra caralho, porque o carnaval acabou. E vocês não podem mais fazer suas festas de 20 milhões de mulheres do Job Nada Contra. Mas, porra, o ano começou, tá bom? O ano começou, caralho. E o Carrascal e o Plata, dá pra ver que eles estão tristes de o carnaval ter acabado. Mas deixa seu amigo descansar e vai jogar bola, irmão. Porque, porra, tá foda você. O Carrascal ontem perdeu um gol que, na minha opinião, o cara chuta reto. O cara chuta reto, cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender algum desses lances. Mas eu não sou jogador de futebol, eles que são. Eles podem muito bem usar isso contra mim. Mas, cara, eles têm que melhorar. Eu acho que, de novo, o time criou ontem. O time criou várias chances e os jogadores perderam várias chances, tá? Acho que é isso. Eu acho que o Flamengo ainda precisa pesquisar. Contratar um lateral esquerdo. Com todo respeito a Ayrton Lucas. Puta que pariu. Tá ligado? O Emerson Royal deu uma melhorada, mas, pô, Ayrton Lucas. E um atacante reserva pro Pedro. Porque com essa nhaca do Pedro e o Flamengo não tendo nenhum atacante reserva, não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. O José botar, mas não tem nenhum atacante lá fora que quer vir pra cá. Porra, procura, cara. Procura. Um de qualidade. Pensa. Caralho, cara. Eu não entendo, gente. Eu não entendo como que o cara não consegue achar um atacante reserva.
Cara, pô, não precisa ser nada gigantesco, não. Por que vendeu o Juninho Xereca então, cara? Se era o Juninho Xereca, querendo ou não, era um atacante que, porra, nesses momentos aqui agora, não tinha que fazer. Pra mim, tem que ter alguém ali pra disputar com o Pedro, senão o Pedro vai continuar nessa nhaca, cara. Isso é bom também pro Pedro. Ver essa disputa e falar, caralho, eu tenho que começar a jogar. Porque agora o Pedro fica naquele costume e tudo mais, de tipo, pô, tá tudo bem e tal. Tá ligado? Não dá pra entender, gente. Não dá pra entender. Outra coisa, na zaga, mano. Léo Ortiz e Léo Pereira, tá? É melhor você abrir o olho. Vocês dão sorte que o Danilo já é velho, tá? E o Vitão merece muito mais titular que qualquer um dos dois, tá? Vocês têm que, ó, Léo Ortiz e Léo Pereira aqui, ó. Mais uma vez, começou o ano, porra. Começou o ano. 3x0, gente, contra o Madureira, não tem muito o que falar. Eu já esperava o Flamengo ganhar e o Flamengo ganhou bem. 3x0 contra o Madureira é um resultado que eu esperava. Teve dificuldades, teve lances perdidos, podia ter sido mais. Mas vocês conseguem ver que isso é. Eu acho, pelo menos ontem, ficou claro pra mim algumas coisas que, cara, o Flamengo cria chances, mas os jogadores também têm que, porra, se ajudar, cara. Porque, porra, o Pedro perdendo gol pra caramba, o Pedro não consegue achar aquele ritmo de gol que ele achava ano passado. Sabe, o Samuelino perde gol lá e aqui. O Carrascal perdeu gol. O Plata até parecia ser um melhor ali pra sua mobilidade, mas parece às vezes eu sinto que o Plata meio que. Ele não é aquele cara que. Tá, sabe? Não sei, irmão. Não sei. Eu só acho que o Flamengo pode mais. Mas dá pra ver também essa questão física, tá ligado? Mas enfim. Cebolinha, gostei. Sempre o Cebolinha. O Cebolinha tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo no começo do ano, tá? Pelo menos pela sua raça, né? Por mais que ele não tenha feito gols assim, no sentido de. Ele fez gol, ele tem feito gols, mas ele não fez gols no sentido de. Gols pra caralho toda hora, mas. Eu acho que ele, pelo menos, a vontade, o 100%, 110%, ele entrega tudo em campo. Luiz Araújo, eu gostei de ver o gol do Luiz Araújo. Ele precisa de um gol. O Luiz Araújo foi um dos melhores jogadores pra gente ano passado. Um jogador, tipo, um 12º jogador. Ele jogava, ele entrava, fazia gol, ele jogava titular, fazia gol. Era um jogador que o Flamengo não pode perder. Tinha aquela meio que especulação dele no pro Galo, o Flamengo não pode perder ele. E também a gente tem o Paquetá jogou bem e mais uma vez o Paquetá fez o que a gente espera para ele que ele faça, né? Ele rouba a bola e meio que consegue criar uma chance bem boa pro Flamengo fazer o gol, por mais que ele não ganhe assistência nesse lance. A roubada de bola dele no gol do Luiz Araújo foi fenomenal. Ele roubou a bola, passou para dentro, o Luiz Araújo só meteu para dentro. Enfim, muito bom também ver o Paquetá, mas, de novo, contra o Madureira, gente. É contra o Madureira. Com todo respeito à Madureira, mas 3x0, o Flamengo, com o time que eles têm, o elenco que o Flamengo tem, com o salário que eles ganham, eles têm que ganhar de 3x0 do Madureira. E é uma pena o Madureira não conseguir fazer nada, né? Porque, querendo ou não, mano, o elenco, né? Eu acho que o elenco do Madureira não vai ficar triste de perder 3x0 pro Flamengo, porque eles perderam pro Flamengo no Maracanã, tá ligado? Não tem o que fazer. Agora, outra coisa que eu quase esqueci, hein? Goleiro André, hein? Gostei da atuação do goleiro André, tá? O goleiro André, na minha opinião, vai ser um ótimo goleiro, tá? Quando a gente não tiver o Rossi, eu acho que ele vai ser um ótimo goleiro. Beleza, rapaziada? Mas enfim, gente, como eu disse, esperar Lanús na quinta-feira, que vai ser o grande jogo, beleza? Obrigado pela presença hoje. Quem puder curtir, quiser deixar o like e compartilhar comigo, agradeço demais. Valeu!